O erro do junk volume. Vamos falar hoje sobre algo que é tema de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muito medo, e que você não deveria ter esse medo todo que o pessoal propaga por aí. Porque junk volume não é esse bicho de 7 cabeças. Junk volume, volume lixo, vamos contextualizar um pouquinho o que significa. Junk volume seria aquele volume de treinamento excessivo na sua sessão. Digamos que existe um teto ali de séries que você pode ter na sessão que vão estimular a hipertrofia, e qualquer série a mais do que este volume máximo de hipertrofia não vai trazer resultado extra e, pelo contrário, vai só estragar o seu resultado. E podendo levar até uma perda do seu resultado. Mas será que as coisas são tão simples assim? Será que existe um junk volume? Será que existe um volume lixo? Muitas pessoas utilizam um artigo de Dunkel, que ele utiliza um modelo hipotético, tá? Para defender uma maior frequência de treino, mostrando que você acumular muito volume em um treino só faz com que você desperdice muito desse volume, justamente porque você rompe o que seria o teto ali de possível estímulo hipertrófico na sessão. Então seriam séries desperdiçadas, tá? Muitas pessoas utilizam este artigo do Dunkel para defender a hipótese do junk volume. Só que esse artigo, ele é um artigo com modelo hipotético, não é um artigo que comprova o junk volume, nem nada disso. O junk volume é um conceito. É um conceito, é uma hipótese, tá? E que não é tão simples assim igual muitas pessoas creem. Porque, olha, falando sinceramente com vocês, eu acredito que talvez um volume excessivo em uma sessão só de treino possa não ser a melhor coisa possível, porque conforme você vai treinando, você vai acumulando fadiga e as suas últimas séries, pelo acúmulo de fadiga que você teve, não serão tão boas quanto suas séries iniciais. Problema técnico. As últimas séries do seu treino não serão tão boas quanto as séries iniciais, justamente porque você acumulou fadiga e não vai conseguir treinar com tanta intensidade, com tantas repetições, e por isso elas podem não fornecer tanto estímulo hipertrófico quanto as primeiras. É algo que faz sentido, tá? Se você para avaliar, algo que faz muito sentido, só que se pararmos para pensar bem também, avaliar a história do fisiculturismo, treinamento de atletas, já vimos muitos atletas que faziam muito volume de treino em apenas uma sessão e que tiveram excelentes resultados, que não treinavam com uma alta frequência para cada músculo. Tivemos muitos atletas assim. Por exemplo, o próprio Arnold fazia treinos de 20, 30 séries para um músculo, para uma sessão só. Arnold treinava assim, Jay Cutler treinava com muito volume para uma sessão, Phil Heath também, e vários outros atletas, mas deixando isso de lado, porque eu não considero o melhor argumento possível, o que a gente tem de fatos, tá? O que temos de fatos? Quando olhamos para a literatura, para os estudos em cima de frequência de treino, não tem uma clara resposta mostrando que frequências maiores de treinamento são melhores. Temos alguns estudos que mostram que uma frequência maior não faz diferença, outros que mostram que uma frequência maior pode trazer um pouquinho mais de resultado, mas não tem aquela superioridade tão clara, tá? Não tem aquela superioridade tão marcante. Então não podemos falar com toda a certeza do mundo que uma frequência maior, diluindo o volume, é o melhor. Embora eu acredite que sim, possa ser uma ótima ferramenta. Porque se olharmos de perto, temos alguns estudos que têm uma tendência um pouquinho melhor para uma maior frequência. Só que isso não advoga para causa do junk volume, porque a diferença não é tão grande. No longo prazo, claro, isso aí acaba fazendo diferença, mas no tempo do estudo não tem uma diferença tão grande assim para dizer que quando você concentra séries em um treino só, você está desperdiçando séries. E muitas pessoas que são adeptas dessa teoria do junk volume acreditam que você realizar ali de 8 a 10 séries numa sessão de treino é meio que um limite. Mas eu discordo, tá? Eu discordo plenamente. Eu posso mostrar para vocês por quê. Temos alguns estudos ali que avaliaram o volume de treino.
temos Jersiel, temos Brigato, Schoenfeld, Radaelli, Ennis. Eles avaliaram o volume de treino. E eles foram estudos que eles utilizaram uma frequência de 2 a 3 vezes na semana, porque eram estudos de muito volume. Só que o que acontece, gente? O que acontece? O estudo do Jersiel, ele tinha os indivíduos ali treinando quadríceps 2 vezes na semana. Minto. 3 vezes na semana, tá? Um grupo fazia 6 séries, o outro grupo fazia 12 séries. E eles viram que realizando 12 séries 3 vezes na semana trouxe mais hipertrofia do que realizando 6 séries 3 vezes na semana. Ou seja, se seguir a teoria do junk volume ali, então eles estavam ali com 2, 3 séries ali desperdiçadas por treino, e mesmo assim eles tiveram mais resultado. E outro estudo que é extremamente interessante, que é o famoso estudo das 52 séries do Ennis, do Alisson e seu grupo. Só que esse estudo ele chegou a 52 séries, não quer dizer que ele foi feito inteiro com 52 séries. Eles compararam os indivíduos realizando 3 grupos de volume, tá? E 2 modelos de progressão de volume. Um grupo realizou 22 séries fixas, divididas em 2 vezes na semana. Um dia treinava 2 vezes na semana, sendo que um dia fazia 11 séries, no outro dia também fazia 11 séries. O outro grupo, ele começou com 22 séries e progrediu 2 séries por sessão de treino a cada 2 semanas. Ou seja, nas primeiras 2 semanas, eles fizeram 11 séries 2 vezes na semana. Passou as primeiras 2 semanas, eles aumentaram para 13. Depois eles aumentaram para 15, depois eles aumentaram para 17, depois 19 e acredito que por último 21 séries. 21 séries 2 vezes na semana. E ainda teve o outro grupo, o grupo da loucura, tá? Que começou com 22 séries, sendo 11 séries por treino. E eles, ao invés de aumentarem 4 séries semanais, 2 por treino, eles aumentaram 6 séries semanais, sendo 3 séries por treino. Ou seja, eles começaram com 11, então eles subiram para 14, depois subiram para 17, depois subiram para 20, depois subiram para 23 e por último para 26. Então eles treinavam com 26 séries 2 vezes na semana, gente. Eles treinavam demais. Então, o que acontece? Teoricamente, né? Que o pessoal do junk volume, se a gente olha para essa teoria ali do junk volume, que você só vai ter resultados, vai ter o máximo de resultado treinando com 8 a 10 séries ali por treino, mas que isso é jogar esforço fora. Todos os grupos desse estudo aqui já realizavam mais do que isso por sessão. Todos ali começaram com 11. Só que um deles chegou a realizar 26 séries por sessão de treino, 2 vezes na semana, e o outro chegou a realizar... nossa, agora eu me perdi, gente. Um chegou a 26, o outro chegou a realizar 21 séries por sessão. E o que viram nesse estudo do Ennis? Eles viram uma dose-resposta. Ou seja, o grupo que se manteve com 22 séries semanais teve uma hipertrofia significativa. O grupo que chegou a 42 séries semanais teve mais hipertrofia, mais ganho de força, e o grupo ali das 52 séries semanais teve mais hipertrofia ainda e mais ganho de força. E todos, teoricamente, já estavam trabalhando acima do que seria o volume máximo por sessão. E mesmo assim, aumentando o volume, eles tiveram mais resultado. Então, será que esse volume lixo, esse junk volume, é sempre um desperdício? Será que ele não pode trazer um resultado extra? Sendo sincero com vocês, eu acredito que subir o volume indefinidamente, sem ter um teto, sem nada, vai ter um momento em que ele vai começar a jogar contra você, em que ele vai começar a prejudicar tanto a recuperação que você não vai recuperar entre sessões e a sua hipertrofia vai ser inferior. Só que falar que tem um teto limite ali de sessões dessa forma é algo que não tem muito sentido, tendo em vista o que temos de estudos hoje em dia. Na verdade,
O junk volume pode existir, mas não temos um teto estabelecido. E ao que parece, este teto pode ser muito mais alto do que as pessoas acreditavam, tá? Esse é um ponto. E o que mais, gente? O que mais a gente pode concluir em cima disso? O que mais que eu posso falar? E esses volumes altos, como desse estudo, tem que levar em conta outra coisa também, que eles foram realizados por uma janela de tempo. Acho que foram 12, 14 séries, não, 12 ou 14 semanas, não lembro muito bem. Então sabemos que é possível, talvez, se manter num volume tão alto para um grupo muscular dentro desse tempo ali. Então, é algo que dá para aceitar, que não vai ser jogar esforço fora. Mas é como eu falei para vocês, sempre tem um bom senso. Pode ser que um indivíduo tenha um teto de volume mais baixo que o outro, então a individualidade é o que vai mandar aqui, a recuperação individual é o que vai mandar aqui. Mas cuspir regras, falando que você tem que fazer de 8 a 10 séries por sessão e mais do que isso é volume lixo, é volume desperdiçado. Aí, minha gente, aí isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, como eu expliquei para vocês, isso está extremamente incorreto. Então, não tenha medo do junk volume, explore seus verdadeiros limites, entenda que conforme você sobe esse volume de treino, seu corpo vai se adaptando e tolerando até um determinado ponto, embora nas primeiras semanas sejam mais difíceis, nas semanas subsequentes, pela adaptação, pode melhorar. E tenham isso em mente, não tenham medo de explorar seus limites e não fiquem presos a uma receita de bolo. Então, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo e nos vemos no próximo. Sem medo de treino, sem preguiça de treino e sem medo de volumefobia, tá?